Om Kayena vacha manasyendrayirva Bhutyatmanava prakriti swabhava Karomi adyat sakalam paresma Narayanayeti samarpayami Narayanayeti samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Este é um momento muito auspicioso, pois vamos falar de Bhakti. Bhakti, amor divino, puro amor divino. E Bhakti como a essência de todos os caminhos espirituais e também como um caminho espiritual em si, Bhakti Yoga. Então, nesta série de vídeos, nós vamos falar sobre os Sutras de Shandilya. Então, Shandilya foi um sábio, um ser realizado, que realizou a Deus, que já tinha seguido outras filosofias, era um erudito nas escrituras e tinha uma abordagem também intelectual. Então, nestes sutras, o sábio Shandilya procurou a autoridade, a sabedoria, a firme sabedoria das Escrituras para ver realmente qual era o melhor caminho para Deus. Então ele traz-nos nestes sutras, traz-nos muitas passagens confirmando de facto a autoridade de Bhakti. E nós, nesta viagem, vamos entender o que é que tudo isso significa e trazer para que os vossos corações possam também conhecer a Deus. Que todos vocês possam se encher de amor divino e realizar a Deus nesta vida ainda. Continuando, Shandilya Bhakti Sutras, Sutra 70. Qualquer coisa, mesmo que seja uma mera folha, quando com devoção inabalável é oferecida a Deus, tem o seu significado. Então, o que é que isto quer dizer? O que isto quer dizer é, sempre oferece o melhor a Deus, sempre oferece o melhor a Deus, e se o teu melhor for uma folha, uma mera folha, uma flor, um pouco de água, e se for ofertado com fé inabalável, com devoção, é recebida por Deus e tem o mesmo significado. Agora, se guardas o melhor para ti e ofereces uma folha onde se fique por ganância, por apego, bom, aí nem precisa falar, né? Sutra 71. Entre todos os trabalhos, essas devoções são verdadeiramente as melhores. Porquê? Porque nascem dessas boas obras e são a causa da devoção suprema. Então, quando o ser oferece o melhor que tem, mesmo que seja uma folha, com fé e devoção inabalável, dá os melhores frutos, porque é disso que se trata, chegar nesse nível de fé e devoção e de pureza. Do fato de que, devido ao mérito espiritual acumulado, quando alguém com devoção sincera oferece todos os melhores materiais que possui, ou mesmo simples oferendas de folhas ou flores, surge o Parabhakti. A devoção amorosa suprema a Deus que está de longe é superior a todas as outras ações virtuosas, incluindo os rituais védicos. No Gita, Bhagavad Gita, muitos seres purificados pelo conhecimento e ascetismo alcançaram a devoção a mim. De qualquer maneira que eles me adoram, de acordo com isso eu lhes mostro favor. Eu dou retorno de acordo com da forma como eles me adoram.
Então, muitos seres purificados pelo conhecimento e ascetismo alcançaram a devoção a mim, a devoção a Deus, porque esse é o fruto real de todas as práticas espirituais. Agora, aqueles que estão vivendo o ascetismo, com práticas austeras, seja lá o que for, sem o propósito último da devoção, sem a concepção de Deus, não acreditando em Deus ou coisas do género, eles são o seu próprio obstáculo e mantêm a sua porta fechada para Deus e não conseguem evoluir na sua jornada. Sutra 72. Essas diferentes formas de adorar ou servir ao Senhor Deus são chamadas de Gauna Bhakti, ou as formas secundárias de Bhakti. Este Gauna Bhakti é de 3 tipos: Artha Bhakti, Jigyasa Bhakti e Artha Atirtha Bhakti. Artha Atirtha Bhakti. Então nós vamos falar sobre cada um, não é? Mas Gauna Bhakti é chamada forma secundária de Bhakti. Forma secundária que para a maioria é primária, sendo que para Bhakti não é possível, por causa do nível de impurezas. Então este Gauna Bhakti, que é secundário, como nós já vimos, para Bhakti, o Bhakti superior não tem uma causa, né? Ele manifesta-se no coração quando há pureza e bênção, né? Então, mas são chamadas formas secundárias, pois a principal é o Parabhakti. Mas para a maioria, o Gauna Bhakti, o secundário, é o principal, porque é o que é possível. E é o que é possível, e é bênção, é graça, porque aquilo leva ao Parabhakti. A melhor forma de Bhakti, que é elogiada por todos, é aquela que se baseia nas palavras das Escrituras. E, portanto, é chamado de Gyan Bhakti, Bhakti da sabedoria. É porque o verdadeiro conhecimento e sabedoria são a base da iluminação e mostram a maneira correta de praticar Bhakti. Não é? Artha Bhakti é quando alguém está extremamente angustiado, ele se refugia no Senhor Deus para superar os seus sofrimentos e circunstâncias adversas. Então este Bhakti é um dos melhores Bhaktis que tem, mas também é difícil de alcançar. Porquê? Porque a devoção dos aflitos, quando tem a ver com as circunstâncias adversas, sofrimentos e circunstâncias adversas, ela tem pouco alcance, mas ainda assim é ouvida, é escutada por Deus, não é? Mas tem pouco alcance porque as próprias crenças do indivíduo bloqueiam o alcance que isto possa ter, porque ele está a pedir ajuda a Deus para o manter no seu sofrimento, o manter na sua ignorância. E aqueles obstáculos estão lá, circunstâncias adversas, e o sofrimento para levar a atenção para Deus. Não é? Então se vocês pudessem ter a noção do estado precário em que se encontram, mesmo aqueles que têm uma vida maravilhosa, mas que não estão em comunhão com Deus, esse é o estado mais precário que têm. Se houvesse a consciência disto, este Artha Bhakti viria, que é a devoção dos aflitos, não é? E esta devoção Deus escuta, recebe e abençoa, independentemente do nível de pureza do ser. Ele escuta. Então, estás no vazio da tua vida, desesperado, sabendo que não é ali, que precisas de algo, queres Deus, etc., Ele te acolhe. Se fores sincero e mantiveres isto durante o tempo, Ele vai te acolher. Tem um problema este tipo de devoção, é as impurezas. Porque depois o desrespeitar isto também é provável. Não é um fato, certo,
mas é provável, as chances são grandes. E desrespeitar isto é ofensa grave, não é? E depois se faz isto novamente, se arrepende novamente, vai sofrer mais, vai ser mais duro, mas mesmo assim Deus vai escutar. Porque essa prece, essa devoção dos aflitos, Deus escuta. Mas ela também é responsabilidade para ti. Não é? Então, os sofrimentos e as verdadeiras circunstâncias adversas são a ignorância que não te deixa dedicar exclusivamente a Deus. Então, essas devem ser as circunstâncias adversas pelas quais deves pedir ajuda divina para remover. Porque tudo o que é precioso, além de Deus, são as tuas fontes de sofrimento. Jigyasa Bhakti é quando alguém ouviu sobre o Senhor e deseja explorar mais sobre Ele e saber quais são as recompensas espirituais de Bhakti. E então ele segue este caminho com a intenção de examiná-lo, ao invés da intenção de amar a Deus. Então, este é mais pela curiosidade. E não é? Pode ser que traga alguma coisa mais profundo, mas demora e não é certo. E Arta Bhakti é quando se espera alguma recompensa mundana por fazer Bhakti ou oferecer adoração ao Senhor. Também, não é? O verdadeiro propósito da devoção é a realização de Deus. Comunhão com Deus. Sutra 73. As várias formas externas de Bhakti têm um papel duplo. Elas podem desempenhar um papel direto e independente no sucesso de Bhakti, ajudando o devoto a superar seus pecados e suas consequências negativas, envolvendo-se em muitos exercícios que são chamados coletivamente de Gauna Bhakti, de modo a purificar suficientemente e tornar-se elegível para a realização de Deus. Ou podem desempenhar um papel subsidiário, ajudando o devoto a concentrar sua energia e esforços para desenvolver intenso amor interno e devoção pelo Senhor, o que o conectaria diretamente com o Senhor. Então, de certa forma, eles são a mesma coisa, não é? Porque Bhakti é Bhakti. Mas um trabalha mais as chamadas questões externas, não é? A visão do externo, dos determinados tipos de devoção, rituais para expiação de pecados, para expiação de ofensas, para remoção de impureza, etc, etc, etc. Para desta forma, não é? Superar os pecados e ajudar o devoto a elevar-se a Deus. Ou pela relação direta com Deus, desenvolvendo uma forte conexão com Deus. Mas são dois aspectos, interno e externo, e eles de certa forma andam juntos. O Gauna Bhakti é uma ajuda no Parabhakti, o Bhakti Supremo. Torna o Parabhakti estável e robusto. Um devoto recorreria a Gauna Bhakti quando não pudesse desenvolver Parabhakti diretamente em seu coração. Então, quando há impurezas, quando o Bhakti não jorra, não é? Deve recorrer ao Gauna Bhakti, ao Bhakti secundário, tudo isto temos vindo a falar, para que o Parabhakti possa descer no seu coração, se tornar firme, forte e robusto. Sutra 74. Lembrar Deus, louvar suas glórias, recitar sua história, etc., devem ser incluídos na devoção do aflito, Arta Bhakti, porque tem a natureza da expiação. Então, aquele que está em busca de expiar os seus pecados, as suas ofensas, deve incluir lembrar a Deus, louvar as suas glórias, recitar a sua história. Porque, como já foi falado, né? E a repetição do Santo Nome, a escutar ou ouvir o Santo Nome, porque tudo isto são manifestações de Deus. Não tem nada mais expiatório do que isso.
não é? Para a expiação das ofensas deve-se recorrer com seriedade e empenho a ouvir, lembrar e cantar os nomes, glórias e passatempos divinos de Sri Hari. É assim que se expiam as ofensas e da forma como já foi falado anteriormente. Sutra 75. Mesmo para a expiação das ofensas mais graves, não há absolutamente nenhuma necessidade de um devoto observar penitências austeras, porque quando ele recorre ao canto constante do nome divino, até que a morte caia sobre ele. Não é? Então, se ele se dedicar ao canto divino até que a morte caia sobre ele, ele não precisa de fazer outro tipo de austeridades. Mas, nos tempos que correm, Kali Yuga, em que a corrupção está tão funda, o meu conselho é, sim, façam tudo isto junto com austeridades. E tudo isto funciona se ele entregou tudo a Deus. Não é? Porque aquele que busca expiar os seus pecados e as suas ofensas, mas mantém hábitos mundanos, desejos mundanos, investimentos mundanos, companhias mundanas, o que é que ele vai expiar? Não é? O que é que ele vai expiar? Então, se ele entregou tudo a Deus, se dedica exclusivamente a Deus e se dedica a cantar os nomes de Deus, a ler as suas histórias, os seus passatempos, tudo isso, então, sim, ele chegará a Deus. Ele expiará os seus pecados e as suas ofensas, se trabalhar duro nesse sentido, dessa forma. Caso mantenha todo o resto, tudo aquilo que é ofensivo para aquele que trilha o caminho para Deus, então, não é? Sutra 76. Para um devoto, mesmo um pequeno ato de devoção destrói o pecado mais grave, porque Bhakti tem um poder tão extraordinário. Mas quem é este devoto? Aquele que está cheio de devoção e entrega ao Senhor e se arrependeu profundo e sinceramente e se redimiu completamente e que não consegue sequer imaginar a repetição de uma ofensa. E quando se diz não consegue sequer imaginar a repetição de uma ofensa, significa que ele chegou num nível, num estágio alto, em que não lhe é possível sequer fazer isso. Então, para este, um ato de devoção, um pequeno ato de devoção, destrói o mais grave dos pecados. Tal é o poder de Bhakti. Sutra 77. Porque a devoção inabalável torna o Senhor estacionado no coração. Portanto, para a expiação dos pecados, não requer qualquer outra assistência, pois Bhakti serve o propósito próprio. Devoção inabalável, aquela devoção que não é partilhada com mais nada, com mais ninguém, que é pura, que é exclusiva e imaculada a Deus. Essa devoção faz com que Deus permaneça no coração do devoto. Não precisa mais nada para expiar os pecados, pois onde Deus está, tudo é purificado. Sutra 78. Todo homem, mesmo que teve o mais baixo dos nascimentos, tem o mesmo direito de seguir o caminho de devoção conforme ensinado por sucessivas autoridades. E aqui as autoridades são as Escrituras, os santos, sábios, iluminados, aqueles que realizaram a Deus. Não é? E todos dizem a mesma coisa, e é verdade. Não existe outro propósito para a vida que amar a Deus. Então, estando vivo, não é? É o propósito, é um direito. Agora, óbvio, poucos reclamam esse direito, reclamam o direito, mas que têm. Então não há nada que limite, que impossibilite a devoção a Deus. Absolutamente nada. Nenhuma circunstância, nem
condições físicas, condições de nascimento, posses, beleza, feiura, nada limita. Nos Narada Bhakti Sutras, Sri Narada diz: nascimento, erudição, aparência externa, riqueza e ocupação, etc., não fazem diferença nos devotos. Então, estes Bhakti Sutras de Narada é uma série importantíssima para aqueles que buscam trilhar o caminho da devoção, buscam voltar para Deus. Junto com estes Shandilya Bhakti Sutras, eles são complementares um ao outro. São muito importantes estudar juntos. Sutra 79. Portanto, mesmo aquele que não alcançou o estado mais elevado da sua perfeição devocional irá para a morada de Deus, o lar da bem-aventurança eterna. Então, caso o ser esteja completamente dedicado a servir a Deus, caso tenha entregue tudo a Deus, todas as suas posses, a sua mente, o seu intelecto, as suas emoções, o seu corpo, tudo esteja ao serviço de Deus. Mas por alguma razão ele não consegue chegar no auge, na pureza da sua devoção em Parabhakti, enquanto está vivo, na morte do corpo, ele vai para Deus. Lembrem-se, aqueles que adoram com devoção imaculada, aqueles que adoram as deidades vão para as deidades, aqueles que adoram os antepassados vão para os antepassados, aqueles que adoram a Deus vão para Deus. Agora, óbvio, se a pessoa faz uns rituais a Deus, mantém a sua vida mundana, os investimentos mundanos e tudo isso está a servindo o seu próprio ego, aí não conta, Agora, aqueles que se dedicam exclusivamente, que entregaram tudo para Deus, que usam todo o tempo para chegar a Deus e não conseguem em vida seguir depois do término da vida do corpo, eles vão para Deus, a morada suprema e eterna. No Gita, Arjuna pergunta a Shri Krishna: se aquele que é dotado de devoção a Deus cai do caminho antes de alcançar a perfeição, com que destino ele se depara? Krishna responde: querido Arjuna, não há queda para um Kalyanakrit, aquele que anda no caminho da devoção para o bem eterno, nem aqui nem no além. Então, não há uma queda para aquele que trilha o caminho da devoção. Agora, aquele que trilha o caminho da devoção, realmente, ele não cai, na realidade, Mas, às vezes acontecem acidentes, Em seguida, Bhagavan diz: mesmo que alguém cumpra seus deveres seculares e casuais, acho que eu pulei, desculpem. Se por acaso descobrirmos que ele cai do seu caminho ou encontra a morte antes de atingir a perfeição, saiba com certeza que ele renascerá na família do devoto iluminado e recuperará as potências do seu sadhana anterior e poderá se esforçar com maior responsabilidade para atingir a perfeição. Então, supostamente um devoto não cai, mas havendo algum acidente que ele caia e que não tenha tempo hábil em vida para retomar o seu caminho, então ele renascerá num lar de um devoto iluminado para recuperar aquilo que deixou para trás, a potência do seu sadhana, e desta vez fazer isso com mais responsabilidade. Então, nestes dois casos. Agora, se ainda houver vida,
se ele caiu, mas não se levantou, bom, aí, né? Aí fica difícil. Aí não entra na categoria do devoto. E aqui é o que é que acontece com o devoto. Sutra 80. Existe um processo gradual e também um processo imediato de atingir a perfeição de Bhakti. Então, quando existe pureza completa naquele ser, ou num grau altíssimo, então é direta. Senão, é um processo gradual de purificação. Aqueles cujos corações são imaculados e além da virtude e do vício, as mentes são perfeitamente tranquilas e perfeitamente autocontroladas, tais devotos obstinados alcançam o Senhor Vasudeva. Porque nesse nível de pureza eles tornam-se obstinados em Deus, ou seja, nada mais distrai a atenção de Deus. E esses alcançam o Senhor Vasudeva de imediato. Em seguida, Bhagavan diz: mesmo que alguém cumpra os seus deveres seculares e casuais, mas se refugie absolutamente em mim, ele alcança por minha graça e reino eterno e imutável. Ao consagrar todos os deveres a mim com todo o coração e submeter a sua inteligência a mim, deve-se aplicar a sua mente e a atenção a mim e ser meu devoto. Então ele gradualmente superará todos os impedimentos por minha graça. À medida que ele for atingindo este nível de concentração exclusiva em Deus, Deus vai removendo os obstáculos, os impedimentos para ele chegar a Deus. Sutra 81. A afirmação final do Gita é que eles também gradualmente me alcançam a meta mais elevada. Achei que a tradução estava estranha, mas não, tudo bem. A afirmação do Gita é que eles também gradualmente me alcançam a meta mais elevada. Não é? Então, seguindo todas aquelas instruções do Gita, todos chegam a Deus. Não é? No Gita fala: no estágio inicial, o meu devoto pode ter alguns elementos estranhos em sua conduta, ou seja, aquilo que é contrário a Deus. Mas rapidamente, seu desejo por afinidade mundana é totalmente erradicado de seu coração por força do seu temperamento devocional imaculado. Então, pela força do temperamento devocional imaculado, todas as outras coisas que são estranhas ao caminho da devoção, ao caminho para Deus, serão removidas. Se a força da devoção for imaculada. É importante sublinhar isso, né? Logo ele alcança a mim a morada da eterna paz. Então, é uma luta, especialmente nos momentos atuais, né? De tantas impurezas, Kali Yuga. É uma luta grande, mas quando o caminho é sério, porque quando não é sério nem se vê essa luta, mas quando o caminho é sério, vê-se a luta entre todos os hábitos, toda a corrupção que aconteceu naquele ser, pela sua vida pregressa, né? Embora traga uma carga devocional muito grande, houve a corrupção, a vida é uma corrupção, e existem outras coisas lá para corromper, mas não vou entrar nisso agora. E então, quando entra num caminho para Deus, terá que se degladiar entre a força da sua devoção versus todos os hábitos, crenças, impurezas que são contrárias. Não é? E apostando na manutenção, na proteção, na purificação da sua devoção, é possível contrariar todas essas coisas. Sutra 82. Mesmo os piores pecadores, quando permanecem destituídos, desejando fervorosamente a misericórdia de Deus, eles também são agraciados com devoção
e gradualmente alcançam a morada da paz. Então, mesmo os piores pecadores, quando desistiram já de pecar, quando já se retrataram, se arrependeram profundamente, tentaram corrigir todas as suas falhas, não é? E desejam fervorosamente a misericórdia de Deus, eles também são agraciados com devoção e gradualmente alcançam a morada da paz. Até os piores pecadores. Então, tudo é possível para quem quer realmente, não é? Mas tem muitos que acham que dá muito trabalho tudo isso, então é preferível estar como está. Mas quando os frutos começam a vir, aí talvez mudem de ideias. Mas isso acontece. Porque existe uma corrupção grande, não é? A vida é uma corrupção, como é visto hoje em dia, e uma das formas de maior corrupção é a agressão que é feita à autoestima daquele ser quando está em crescimento, em evolução, não é? Então, estou a falar da criança para a fase de adulta, fase de independência. Então essa autoestima é tão baqueada que depois numa situação destas é fácil de ver, bom, então se eu já estraguei, não adianta. Tudo isso tem a ver com processos de baixa autoestima. Mas é um obstáculo como outro qualquer que precisa ser transcendido. E sem a força da vontade, não tem como. Sutra 83. Aquele que compreendeu a essência sabe que o verdadeiro significado do Gita é devoção exclusiva ou pura a Deus. Não é? Então, o Gita fala de um diálogo entre Deus e um devoto, um excelso devoto. Óbvio que se é um excelso devoto, é uma relação de devoção pura e é assim que se dá a instrução. Então, só aí já mostra que o propósito é a devoção. E a instrução vem no sentido para aumentar essa devoção. Então, todas as práticas espirituais, como vimos, têm a ver com devoção, com caminho para Deus. Então, a essência do Bhagavad Gita é essa também. Deus diz: aquele cujo princípio e objetivo da vida é servir-me com devoção amorosa, exclusiva, com toda a energia do corpo, mente e alma, considero o maior yogi acima de todos. Porque esse foi o que entendeu a essência do Dharma e se dedica à glorificação da sua existência naquela forma pequena, como um reflexo e um instrumento de Deus. Então esse é o maior dos yogis. Sutra 84. A devoção pura e exclusiva à divindade é sine qua non de todas as lições. Assim fala o Bhagavad Gita. Só reforça, não é? Todas as lições, todas as práticas espirituais, todas as filosofias apontam para pura devoção a Deus. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva bandhushka sakha tvameva vidya dravinam tvameva sarvam mama deva deva. Tvameva sarvam mama deva deva.